Olá, olá! Boa noite, boa noite! Vamos entrando aí. Primeiro vocês me digam se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo, se está tudo certo. Oi, Tati! A Dani acho que me deu oi também. Oi, Ana! A Cris também tá aqui. Thelma, Paula, legal. Estão me ouvindo? Boa noite, Janaína. Mais pessoas aqui entrando. A Luísa também. Aqui é Maria Luísa de Joinville. A Ju também. Legal, a Daniela falou que tá tudo ok. E a Ju também. Bacana, gente. Boa noite, bem-vindos a essa primeira live desse novo ano. E eu quero dar boas-vindas para vocês. Me apresentar rapidinho aqui. Olá, Thelma. Simone também tá aqui. Oi, Elis, tudo bom? Adriana Pacheco. Que legal, gente. Bem bacana. Ah, isso, me digam de onde vocês são. Aqui tá dizendo que tá tendo gente do Maranhão, do Rio de Janeiro. Ah, que legal que a Simone recebeu o prêmio do sorteio dela e gostou muito. Sandra também tá por aí. Giza. Legal. Me diga de que cidade vocês são. Minas Gerais, olha só de que estado, né? Florianópolis, Santa Catarina. Pinda, interior de São Paulo, Pindamonhangaba. Curitiba, Brasília. Legal, Verônica de Brasília, Janeiro de Curitiba. Olha, do Piauí, a Laila, que legal. A Sandra de São Paulo. Bacana, tem vários estados aí representados. E eu com meu outro celular ali, que eu quero só escrever aqui, do Ceará. Olha que bacana, Camille de Maringá. Samanta de São José dos Campos. Olha, gente, Criciúma. Dani de Ribeirão Preto. Cris de Curitiba. Olha que bacana, gente, tem gente de vários estados. Deixa eu colocar o tema aqui da live para ficar salvo para vocês. A Tati também tá aqui, minha irmã. Morro da Fumaça, olha só que legal, aqui em Santa Catarina. No Morro da Fumaça. Deixa eu baixar aqui o meu volume e entrar na live pelo meu outro celular só para fazer um recadinho aqui. Valparaíso, Goiás. Que legal, gente. Oi, Tati, tudo bom? Deixa eu aparecer a live que não apareceu ainda pra mim aqui. Deixa eu entrar pelo outro perfil. A Paty também entrou. Bacana, a gente vai falar hoje de como começar no scrapbook. Para quem, né, quer se aventurar nessa arte aí em 2020, mas também com muitas dicas para quem já faz. Então vai ser bacana para todo mundo. Só deixa eu fazer um comentário aqui do tema para deixar fixado. Como começar no scrapbook. Tema de hoje. A gente vai fazer... São 5 lives, tá? Essa é a primeira que a gente está fazendo. A gente fez uma pesquisa aqui no Instagram. E a gente percebeu que tem meio a meio de meninas que estão começando no scrap e também gente que já faz scrap há mais tempo. Então a gente decidiu fazer uma série de lives, 5 lives. Primeira hoje, a próxima nessa quinta-feira, 8 horas também. E as próximas eu vou avisar com antecedência. E para falar então do scrapbook desde a parte mais básica e avançando gradativamente. Né? Acho que vai ser bem interessante para todo mundo até aprender mais, quem está começando, quem não está. E acho que vai ser bem produtivo. E depois eu vou deixar a live gravada, né? Salva por 24 horas aqui no Instagram. Então deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Julie. Muitas talvez aqui já me conhecem da Scrap Mimos. A Scrap Mimos é uma empresa formada por mim e pelas minhas irmãs. Eu acabo aparecendo mais aqui nas redes porque eu fico responsável por essa parte de Instagram, de stories, né, e tudo mais, de cursos online. E as minhas irmãs ficam mais nos bastidores. Eu faço scrap já há mais de 10 anos
E eu sou formada em ciências contábeis, então não tem nada a ver com artes, né? Eu acabei me descobrindo no Scrap depois de trabalhar alguns anos com contabilidade. E acabei me descobrindo no Scrap e hoje é meu trabalho, então, em tempo integral desde 2012. Que mais que eu posso falar? Eu sempre gostei, né, de artesanato, de trabalhos manuais, mas acabei fazendo uma faculdade totalmente diferente, mas voltei aí para a área de scrapbook. Eu vi que estão me perguntando aqui se a gente vende ferramentas. A gente tinha uma loja virtual, Scrap Mimos, ela tinha uma loja virtual. Até ano passado, a gente encerrou as atividades da loja virtual, então a gente vai, a partir desse ano, só atender Joinville, só as meninas aqui da nossa cidade, que nós somos de Joinville e Santa Catarina. E a gente encerrou a loja virtual para se poder focar mais nos projetos online. Então, hoje a gente tem um curso online chamado Descomplicando o Scrapbook, que a gente ensina tudo sobre scrapbook, e também o desafio do scrapbook, que a gente já fez algumas edições e é uma experiência bem bacana em scrap. Me conta aqui se tem alguém que participou de alguns dos desafios do scrapbook que a gente fez no ano passado. A gente fez 3 edições. Vamos ver se tem alguém aqui que participou do nosso desafio do scrapbook ano passado. Ó, a Tati falou que participou, legal. Tati aqui da nossa cidade, de Joinville, a Thelma falou que quer participar, a Cris também participou, olha que bacana, tem bastante meninas aí do nosso desafio, legal, Daniela. E é um spoiler aqui antes de começar propriamente a live, que logo a gente vai ter uma nova edição aí, mas eu conto mais pra frente todos os detalhes, é uma experiência bem interessante em scrap. E com preço acessível, então a gente vai, lógico, mais pra frente contar todos os detalhes, mas vamos hoje pro que interessa, que é a nossa live de como começar no scrap. Oi, Luca, tudo bom? Muito massa você também aqui com a gente. Ah, que legal, até uma ajuda mães com bebê na UTI. Olha que trabalho lindo. A Tati também tá por aqui, bacana. Então eu vou lá começar. Quem aqui tá começando no Scrap ou decidiu que 2020 vai ser o ano que vai começar a fazer Scrap? Me conta aqui nos comentários. Oi, Tamara, vai ficar salva assim, 24 horas aqui no Instagram. Boa noite, Silvia, tudo bom? Quem aí tá começando, quer começar? Vamos lá, que eu vou começar. A Sandra tá começando, legal. Eu vou fazer assim, eu vou ir falando, e eu falo bastante. A Tamara também quer começar, bacana. E a gente deixa mais pro final uma parte de perguntas e respostas, pode ser, que daí eu respondo as dúvidas de vocês, mas só para não ficar lendo aqui tudo, e talvez perca algum comentário aqui que passa bem rapidinho, tá? Ah, que legal, olha só, várias pessoas aqui se interessando por scrap, gente, é uma delícia, já vou dando... falando isso pra vocês, quando a gente conhece, quando a gente começa, a gente não quer mais parar. Tanto é que eu já tô mais de 10 anos aí no scrap, não vou parar nunca, acho que nunca. Então eu vou ir falando pra vocês e depois a gente mais no final tira dúvida, né? E faz um resumão aí pra gente não perder o raciocínio, pode ser? Então, o scrapbook, bem do começo, ele é uma arte em papel. Então, o artesanato em papel. Ele veio especialmente dos Estados Unidos e lá é muito difundido. Então, nos Estados Unidos é um hobby comum. A gente hoje, muitas vezes aqui no Brasil ainda, alguém fala em scrapbook, a pessoa fica, o quê? Como? Do que vocês estão falando? Então, não é tão conhecido ainda, apesar que já tem uns bons anos aqui, mas eu acho que ainda é adolescente, né? Ainda tem muito para crescer no nosso país. O scrapbook é uma palavra em inglês, que significa scrap é um retalho, um pedaço, e o book é um livro. Então, seria como um livro de recortes, né? Um scrap é um recorte e o book é o livro, então livro de recortes. Não foi feita uma tradução literal aqui pra gente chamar o scrap no Brasil, que nem quando a gente chama de crochê, costura, bordado, a gente chama de scrapbook mesmo, que é a palavra de lá. E muitos dos materiais, das técnicas, a gente fala tudo, as palavras originais em inglês. Por isso que muitas vezes eu acho que a gente pode se confundir ou achar complicado para quem não fala inglês, né? Porque eles não acabaram quem trouxe, né? E tudo mais, não traduzindo
para o nosso português. Então a gente usa as palavras em inglês mesmo. Então lá nos Estados Unidos é assim o mercado que mais tem scrapbook, as marcas são da maioria de lá, e a gente acaba também seguindo as tendências que eles lançam nos Estados Unidos, né? Até agora, nos próximos dias, vai ter uma feira de scrap que acontece todo ano nos Estados Unidos, onde eles lançam novas coleções, eles ditam as tendências, né, que a gente vai seguir durante o ano. Mas a gente já tem um mercado muito legal aqui no Brasil, muitas marcas surgiram e estão se mantendo, e isso é muito legal, porque a gente vê a nossa identidade, a gente vê papéis escritos em português, então, com as nossas características, né? Isso é uma maravilha pra gente, uma porque o preço acaba se tornando mais acessível do que comprar material importado. Quando eu comecei, eu lembro que a minha irmã me deu uma caixa com um monte de itens de scrap, itens alternativos, assim, de papelaria, e eram poucas opções, era a maioria importadas e o preço era muito elevado. A gente sabe que o scrap hoje também não é um dos hobbies mais baratos, porém tudo é caro, né? Tecido é caro, se for ver de outros artesanatos, então também não dá pra se basear. Mas a questão da gente ter um mercado brasileiro crescendo é incrível, porque a gente tem uma movimentação nacional, a gente tem os papéis com as nossas características, a gente tem mais acesso a eles, né? Consegue encontrar em mais lugares e um preço também mais bacana. Então, a indústria nacional está se fortalecendo e está crescendo. Isso é muito legal, assim como a gente também quer que cada vez mais pessoas se apaixonem por essa técnica de scrap, né, e movimente mais esse mercado. Então, claro, nos Estados Unidos lá são, digamos, os precursores, os que têm as maiores marcas. O mercado brasileiro está muito legal também. E tem scrap no mundo todo. Então, as espanholas também tem muita presença, tem marcas próprias, tem muitas scrappers incríveis, elas fazem um trabalho bem colorido, né, bem vivo assim mesmo, assim como as espanholas, e engloba também os outros países que acabam falando espanhol também, né? As francesas também têm representatividade, assim como as russas, né, e os outros países ali que falam russo, Ucrânia, enfim, aquela região que eu não sou tão boa assim em geografia, mas elas também fazem muito scrap. Então o scrap não é uma coisa só dos Estados Unidos, é uma coisa aí mundial, e isso é muito legal, que a gente tem muito a aprender com estilos e referências aí de diversos lugares do mundo mesmo. E então, sobre o mercado americano, deixa eu falar um pouquinho. Eu tô na minha cola aqui, gente, pra não me perder. Já me perdi um pouquinho aqui. Mas pra gente começar a fazer scrap, então, vamos pensar assim, que eu comecei hoje, que eu resolvi que em 2020 eu vou fazer mais scrap, então. Como que eu começo, né? Por onde, que caminho eu sigo? Então, assim, scrap são infinitas possibilidades, mas eu diria que existem alguns materiais básicos, lógico, materiais específicos para scrap. Muita coisa a gente pode sim ter materiais alternativos de papelaria mesmo, mas alguns a gente não tem como fugir. O primeiro deles é o papel. Então, assim, papel tem que ser papel para scrapbook. Por quê? O papel comum, o papel sulfite que a gente usa, ele contém ácido. Então, assim, o papel de scrap ele acaba, inclusive, sendo mais caro que um papel comum por essa característica. Então, assim, não contém ácido, não contém lignina. Na produção lá do papel, eles retiram essas substâncias e acaba, né, tendo um processo aí até mais oneroso por isso. E aí, o nosso papel fica mais resistente. Então, ele não vai amarelar com tanta facilidade, ele não vai ficar tão fino e rasgar com tanta facilidade. Normalmente o papel de scrapbook tem uma gramatura 180 gramas, um papel sulfite aí tem o quê? 75, acho. Então ele tem quase o dobro dessa gramatura, ele é mais resistente. E ele tem essa característica de preservação mesmo, porque a gente quer que o nosso trabalho dure muito tempo, né? E, apesar de que nenhum fabricante pode afirmar quanto tempo exato um papel vai durar, porque além do papel ser sem ácido, ele sofre
as questões do ambiente externo. Então, sofre se tiver exposição ao sol, umidade, maresia. Então, também o papel em si não consegue fazer o milagre, né? Tem que ter uma boa conservação desses itens. Só que eu acho assim também, essa questão do ácido, a gente tem que, claro, focar, tem que ter um produto de qualidade, em especial se você for fazer, de repente, para venda, né? Para comercialização. Você tem que se atentar muito a isso. Porém, com um limite, porque senão a gente não poderia nem fazer o scrap, não poderia nem tocá-lo, né? A gente não faz scrap para colocar também no museu, a gente quer que os nossos filhos vejam, né? Que tenha depois mais por gerações o nosso scrap, mas também o próprio contato com a mão, solta ácido, então a gente não poderia nem encostar nesses projetos depois, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sim, mas acho que não ficar bitolada com essa questão de, isso aqui tem ácido, isso aqui não tem ácido. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Eu não ia colocar um ticket de viagem, um ticket de trem, um ingresso, porque aquele papel é um papel simples, é um papel comum. Mas colocar aquele papel vai dar toda a diferença no projeto, né? Vai trazer toda aquela lembrança real do que aconteceu. Inclusive, a minha mãe estava vendo fotos antigas agorinha e ela achou esse cartão aqui, ó, que eu fiz, olha só, 8/5/94, tá espelhado aqui, mas fiz um cartãozinho na escola para ela, 8/5/94. E olha só, isso aqui é um papel sulfite, olha, e ele já tá, né, são 20 e poucos anos aí, ó, um pouquinho aí com problemas do tempo. O papel de scrap, ele tem uma durabilidade maior, e é por isso que a gente gosta de trabalhar com ele e deve trabalhar com ele por essa questão. E eu recomendo assim, o papel de scrap é o primeiro item que você tem que adquirir. Hoje a gente já tem lojas especializadas de scrap em muitos lugares do país, mas ainda a maioria, muitas vezes a gente consegue esses papéis comprando online, né? Principalmente se você mora em uma cidade menor, aí é mais difícil. As papelarias grandes geralmente até tem cola, papel de scrap, mas geralmente são da Toque Cria ou de marcas que, né, tem uma distribuição maior aí no país. Mas o que eu recomendaria é você comprar papel por coleção. Então, vou pedir uma ajuda aqui, ó, só para eu poder mostrar para vocês. Deixa eu virar o celular. Aqui, ó, pode vir desse lado aqui. Isso. Ó, gente, tem uns exemplos aqui de coleções. Esse aqui é o papel padrão de scrap, o tamanho dele é 30,5 por 30,5 centímetros. Ele tem esse tamanho porque ele veio lá dos Estados Unidos e eles padronizaram 12 por 12 polegadas. Inclusive, em muitas réguas, né, elas vêm com a medida em centímetros e em polegadas. Então, aqui tem 12 polegadas ou 30,5 centímetro. Lá, uma polegada é 2,54 centímetros. Então, eles fazem lá a conta, né, e dá 30,5. Dá 30,48, mas a gente arredondou para 30,5 e aí o papel, nosso papel também sempre tem essas medidas. Então, a gramatura, como eu disse, 180, uma gramatura maior do que os papéis comuns, uma cartolina que você compra aí numa papelaria. E normalmente ele é dupla face. Esse aqui, inclusive, o verso tá bem clarinho, mas ó, é dos dois lados a impressão. E aí vem o primeiro não, né? Mas um dos grandes dilemas de toda scrapper, que é qual lado que eu vou usar, sendo que os dois são super lindos. E eu fico morrendo de pena do lado que eu vou cortar, né? Não sei se acontece isso com vocês aí. Então, hashtag dúvida cruel aí pra esse momento na vida da gente, na vida das scrappers. Esses papéis aqui são da marca nacional Goodies, que já é uma marca que está há bastante tempo no mercado, muitos de vocês devem conhecer. Essa aqui é a coleção Nossa História. Então, as marcas, elas criam papéis em coleções. Essa daqui tem 6 papéis, eu não sei se tenho todos aqui, mas são 6 papéis da mesma coleção. Então, esses papéis, eles combinam entre si, seja essa combinação em relação ao tema, seja em relação à paleta de cores, ao estilo. Então, a cada marca tem o seu estilo próprio, né? Com o tempo é legal porque a gente acaba olhando esses papéis e reconhecendo esse estilo. Então, hoje, como eu já faço, né, e já
tô mais acostumada, eu vejo um papel da Goodies, eu já sei que é da Goodies, porque eu reconheço o traço, inclusive, né, da artista. O estilo, fofinho, tem muitas coisas para recortar. Isso é muito legal no papel. Olha só quantos elementos. Tem papéis que tem até mais aqui, ó. Isso aqui, ó, cada desenho desse eu recorto e crio, né? Eu componho. Do verso também se coordena, né? Então, o verso também é coordenado. Alguém já pensou para mim. Facilitou minha vida em fazer esses versos até são bem lisos, mas, ó, a artista, ela já pensou, não, esses papéis combinam, e quem for criar, comprando essa coleção, já consegue fazer as composições de uma forma bem mais simples. Deixa eu mostrar uma outra aqui importada para vocês. Essa aqui é a coleção Heritage da Crate Paper. É da Crate Paper? É. E é uma coleção já mais clássica, né? Um estilo mais cores pastéis, para memórias de família. E olha só como ela já é bem distinta daquela outra que eu mostrei para vocês. Mas esses papéis, eles combinam entre si, porque são da mesma coleção. Então, teve alguém lá que pensou, eu vou colocar esse elemento aqui para combinar com esse. O verso da folha também vai combinar. Então, na hora de eu criar um projeto, fica muito mais fácil. Quando eu comecei, eu não comprava os papéis por coleção. Eu comprava, tipo assim, uma folha dessa, uma folha dessa... E daí eu ia lá, comprava uma dessa, que é uma outra coleção aqui. Dá para combinar? Claro que dá, né? A gente, depois de mais treino, a gente consegue usar os papéis e combinar nos projetos também. Só que fica mais difícil. Então, para começar, compra por coleção. Compra 4 papéis da mesma coleção, né? Alguns com mais estampa, outros mais lisos, para você conseguir fazer uma combinação entre elas. Que é uma dica assim que vai facilitar muito a sua vida. Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma outra aqui que dá uma diferença bem gritante. Essa daqui, ó, é da American Crafts. A American Crafts é a marca gigantona lá nos Estados Unidos, que detém várias outras. Então, olha só essa coleção aqui. É o Wild Card. Ela é super colorida, ela é super viva, né? Tá bem contrastante as cores aqui. Então, eles combinam entre si perfeitamente, frente, verso, vai ficar uma combinação incrível. Mas se você pegar, de repente, uma folha dessa aqui, cheia de picolé, e querer colocar num verso, isso aqui até que é mais neutro, né? Até daí. Mas uma coisa assim, ó, tá vendo? A dificuldade aumenta. Claro que é legal isso também de a gente conseguir, com o tempo, combinar coleções diferentes. Isso a gente também mostra no nosso curso do Descomplicando o Scrapbook. Mas, para facilitar a vida, gente, vamos comprar por coleção. Então, eu vou lá, eu compro na loja essa, compro esse papel aqui, compro esse, tá vendo? É tudo da mesma coleção. Cada papel tá marcadinho aqui o nome da coleção, ó, facilmente você verifica o nome da marca. Ele disse que não tem ácido, né, e tudo mais. Essa aqui é a criadora, não sei se fala da Mask Love, que é uma mulher muito criativa. Então, assim, quando você for procurar pelos papéis, que é a tua matéria-prima, né? Não tem como fugir de comprar papel. Então, pede por coleção. Se for uma loja virtual, normalmente já vai vir separado por coleções, então também facilita muito a sua vida. E aí é só criar e ser feliz. Então, o papel, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Ups, voltou. Isso, não estava lendo o que vocês estavam dizendo aqui, mas realmente existem blocos também. As marcas, principalmente as importadas, elas normalmente fazem os papéis do tamanho grande, né, do tamanho tradicional, e também blocos, tanto o tamanho grande quanto o tamanho 15 por 15, por exemplo, que são aqueles blocos menores e que são incríveis, porque daí você não precisa cortar lá uma folha grandona por causa de algum elemento, você corta a folha menor e faz render. E isso é muito legal mesmo. Então, papel, vamos focar nesse item que eu acho que é o elemento central e que traz mais possibilidades pra gente dentro do scrap. Boa noite aí pra quem tá chegando também. Isso, a Lídia tá falando, as coleções facilitam muito na hora de fazer os projetos. Elas facilitam total, porque já foram criadas, né, pensando na combinação entre elas. Então, além disso, as marcas,
elas lançam, além dos papéis, inclusive as marcas nacionais, outros acessórios que combinam. Então elas lançam adesivos, carimbos, die cuts, que são essas figurinhas já recortadas, né? Então é como se ela cortasse, por exemplo, esse picolé azul aqui e já deixasse prontinho pra mim. Aí eu pego um pacotinho daquelas e me divirto ali sem precisar nem recortar. É a 10ª maravilha do mundo. Mas eu adoro recortar também os papéis de scrap. Mas aí elas lançam as coleções. Então cada marca vai decidir. Eu lanço de 2 em 2 meses, eu lanço a cada 6 meses, né? Cada marca tem seu calendário de lançamento. E é tipo lançamento de roupa. Por exemplo, assim, você vai lá na Renner e quer uma brusinha lá e que você viu no site, você chega lá, não tem mais, porque acabou. E assim também pode acontecer com as coleções de scrap. As marcas, elas lançam as coleções e tem uma tiragem limitada lá que ela imprimiu na gráfica e mandou para o mercado aí para os lojistas venderem. Depois acabou, muitas vezes, maioria das vezes não tem reposição, porque não compensa para a marca fazer uma nova tiragem, é um custo alto de gráfica. Então é uma dica também, se você gostou muito de uma coleção ou de algum papel específico, de repente você já comprar mais algumas unidades e deixar guardadinho lá. Porque depois você corre o risco de não conseguir mais comprar daquela mesma coleção, daquela mesma folha, e não porque o lojista não quer vender, né? Mas por essa questão mesmo da marca ter as edições limitadas, e porque também é muito legal ela sempre ter novidade, lançar coisas novas no mercado. Então, às vezes eu gosto muito de uma folha, eu já compro algumas dela, deixo guardadinha. Tem gente também que compra sempre 2 folhas, né? De cada, uma para colecionar, para guardar, e outra para recortar, ou uma para usar a frente, outra para usar o verso. Então, aí você vai vendo aí os teus gostos, e isso é uma parte também incrível do scrap, porque você vai focar e comprar e, né, investir no que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de folhas coloridonas igual essa. Eu vou focar nessas. Eu não tenho por que comprar folhas vintage se eu não curto muito fazer projetos vintage, né? Então, as opções são muito diversas e isso que faz também ser tão incrível, porque vai ter a tua identidade, a tua cara, o teu gosto. Tem gente falando que compra 2, que compra 3, né? Uma para guardar, uma para deixar lá como um tesouro, né? Mas é muito legal usar também, a gente tem que, claro, desapegar, mas realmente quando a gente gosta, ou quando uma folha, se você faz, por exemplo, uma encomenda de livro de receitas e uma folha incrível, né, com esse tema, então vale a pena você comprar mais unidades para você sempre poder criar novamente. As marcas, elas fazem as coleções por tema, pode ser casamento, Natal, festa de aniversário, e por aí vai. Ou essas assim que são fofinhas, e que a gente pode usar para diversos tipos de projeto, né? Diversos tipos de temas. Falando de material básico ainda, a próxima live na quinta-feira, às 8 horas, nessa quinta agora, eu vou falar melhor sobre materiais básicos e alternativos com mais detalhes, mas eu vou passar aqui para vocês um geral para ficar uma sequência um pouco mais lógica aqui, né? Tô falando bastante, né? Vou até tomar uma água, gente. Então vamos lá, materiais básicos. Papel, não tem como fugir. Uma tesoura, régua de metal, cola específica para scrap, tá? Então eu acho que também é o segundo item, diria aí, mais importante, uma cola específica, que também hoje a gente encontra até nas papelarias maiores, porque você vai ter contato direto com o papel, então vem de novo a questão da acidez. E fita banana, fita adesiva e o estilete. Então, por exemplo, assim, a base de corte. A base de corte é uma invenção incrível, porque além de proteger a superfície que você está trabalhando, a sua mesa, deixa eu vir aqui e mostrar, ela tem essas... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Tá dividido aqui em centímetros, tudo quadriculado, e nesse verso aqui tá em polegadas. Normalmente as bases são assim, tem de diversos tamanhos e diversas marcas. Essa aqui é da Toque Cri. Ela é 35 por 35, a folha fica bem aqui centralizada, e fica um pouquinho ainda
ao redor. E essas linhas aqui, elas ajudam muito na hora de a gente, por exemplo, aqui, ó, cortar reto. Então, eu vou posicionar a minha folha. Acho que agora eu preciso de ajuda aqui para mostrar direitinho. Vou colocar a minha folha aqui, né? Posiciono aqui no certinho, né? Horizontal e vertical. Vamos supor que eu quero cortar aqui nessa medida. Então, eu ponho aqui em cima e aqui embaixo. Posiciono a minha régua e vou vir aqui com o meu estilete, corto de cima a baixo e não tem como eu cortar reto porque ele tá, né, certinho medido pra mim. Então, eu tenho uma questão de... não tenho muita coordenação, às vezes, sem a base, eu vou cortar meio torto, vou inclinar um pouco a minha régua pra cá, então não vai ficar tão retinho. Então, a base de corte, ela ajuda demais a gente nesse processo, em especial de cortar reto, né? Além de, claro, de proteger a minha superfície, a minha mesa de trabalho. Mas assim, se você tá com orçamento limitado, eu indicaria para você primeiro focar nesses outros itens que eu falei em papel. Porque papel você vai precisar para testar, você vai precisar para se aventurar. Para proteger sua mesa, você usa papelão, você usa uma tábua dessas de vidro, sabe? De usar na cozinha. Ah, mas vai cegar a lâmina do estilete. Vai cegar sim. Só que uma lâmina de estilete é super barato. E você vai trocando e sempre tendo uma lâmina nova. Então, a gente tem que dar os nossos pulos, né? Quando a gente tem que escolher entre um e outro, eu acho que vale a pena a gente usar um material alternativo, por exemplo, para a questão da base no começo, trocando o estilete, as lâminas, né? E conseguindo fazer também o scrap dentro das nossas possibilidades de início. Quando você puder, então você compra a sua base de corte e vai ser feliz cortando super, super retinho. Mas existem sempre essas alternativas e é legal a gente falar delas, porque para poder se adaptar, né, à realidade de cada pessoa. Então, deixa eu ver aqui. Tamanho do papel, falei. O que vocês estão achando, gente? Tô falando demais? Deixa eu ver o horário aqui. Minha nossa, já é 8h36, eu não paro de falar. O que vocês estão achando? Tá sendo produtivo? Estão gostando? Me contem aí. Eu tenho um feedback para saber o que trazer nas próximas lives. Essa aqui é uma live bem introdutória mesmo, mas eu tenho que começar do começo, né? Tem que dizer essas informações para quem tá chegando no scrap. Para algumas pessoas isso já é bem conhecido, mas para outras ainda não. Então a gente tem que mesmo divulgar mais essa arte tão bacana, né? Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer uma pose agora aqui, 2 poses. Vocês tiram um print da tela. Quando acabar essa live, vocês compartilham essa imagem no stories de vocês e me marca Scrap Mimos. Aí eu consigo repostar, né? E a gente consegue, vocês podem também depois me mandar direct dizendo o que acharam, as dúvidas que vocês ainda têm. Mas vamos fazer essa pose, daí vocês tiram um print da tela. Vou fazer, ó. 1, 2, 3 e... Mais uma agora. Deu certo? Quem aí fez print? Depois da live, vocês daí podem tirar a qualquer momento também o print, né? Mesmo eu fazendo careta, não tem problema. Mas pra me marcar depois e divulgar essa live pra mais pessoas, conseguirem entrar no scrapbook mesmo. A gente ir aumentando o nosso mercado, que isso é muito legal. A gente ter mais amigas que fazem scrap, né? Isso é muito bacana. Isso você pode fazer print a qualquer momento aí que vai ficar legal. Marca lá Scrap Mimos, eu reposto nos nossos stories. E vocês me ajudam aí na divulgação para alcançar mais pessoas para o scrap. E eu reposto vocês também. Vamos continuar. Tipos de scrapbook. Gente, é um mundo sem fim. É uma coisa assim, eu não tenho como abranger todos os tipos de scrap aqui, porque são muitos e vocês podem criar o jeito de vocês. Então, tem as páginas 30,5 por 30,5, que são as tradicionais, que foram lá, alguém criou e ficou legal no álbum grande. Mas, existem outras possibilidades também, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ajudar aqui, ó. Aqui, pronto.
Então, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é um álbum tradicional para abrigar os layouts, né? Que eles chamam, o projeto do Scrap se chamam de layout ou de LO. É LO, né? Que eles chamam em inglês. Então, esse álbum aqui é um álbum de pinos. Então, eu consigo colocar aqui os plásticos, né? Para proteger os meus projetos de scrap. E esse aqui, por exemplo, é um projeto de scrap. Esse álbum aqui, eu enfeitei, eu fiz essa capa aqui com uma coleção da Estúdio Baunilha, que eu acho, inclusive, que já esgotou. Por isso que eu comentei ali da questão das coleções irem e voltarem. Eu amo essa coleção, mas eu acho que não existe mais. Então, se vocês gostarem muito de uma coleção, vocês adquiram ela, porque elas esgotam. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um layout de scrap, eu tenho foto, eu tenho um título, e esse aqui eu não fiz journaling. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é um layout duplo, são 2 páginas 30,5 por 30,5 que conversam entre si. Então, uma página tem a ver com a outra página, tá vendo? Eu usei inclusive a mesma coleção que eu acho que era da Oficina do Papel. Essa aqui é a coleção nacional, essa aqui é a coleção nacional, essa capa é a coleção nacional. Então, olha quanto material lindo a gente tem feito aqui pelas nossas scrappers, que eu acho incrível também, porque elas são scrappers, as marcas. Normalmente as criadoras, elas são scrappers. Então elas sabem da nossa necessidade, o que é mais usado, o que é mais útil para o scrap, e isso é fabuloso. Então, aqui eu coloquei esse card, né, que é essa figura aqui, esse retângulo, como se fosse o título, Descobrindo Lugares. Coloquei 2 fotos aqui, que são inclusive parecidas, tiradas no mesmo dia. E aqui eu tenho mais uma foto, tá? E aqui tem o plástico por cima, por isso que tá ficando aparecendo assim pra vocês. Aqui eu tenho o journaling. O que é o journaling, né? Mais uma palavra em inglês ali que eles não traduzem. É como se fosse uma legenda, ou contar um pouco sobre as fotos, sobre o projeto, né? Então, esse aqui foi de uma viagem, então eu estou escrevendo aqui a data, estou escrevendo onde foi, estou escrevendo um pouquinho do que eu vivi nessas fotos aqui. Isso é muito legal para você, depois de um tempo, olhar e relembrar, porque a gente vai esquecer, é inevitável. E também para, por exemplo, assim, os seus filhos ou outras pessoas que forem olhar esse álbum saberem do que se trata, porque às vezes você pode até lembrar, mas outra pessoa que vai ver não vai ter ideia, né? E o journaling, então, é o momento que você escreve. Também é muito de prática, porque você vai escrevendo e melhorando. Às vezes, no começo você escreve só a data, o que aconteceu, mais sucinto, e com o tempo você pode ir escrevendo mais e aperfeiçoando. Essa aqui também é uma página dupla, coleção da Guzes, nacional também, praticamente só nacionais aqui, olha só. E também eu coloquei várias fotos. Então, num layout, vamos imaginar isso aqui separado, né? Esse aqui, por exemplo, eu não coloquei journaling, porque normalmente é foto, journaling e título, mas nada eu acho que tem que ser obrigatório no scrap, isso é o mais legal. Então aqui eu não coloquei journaling. Eu abusei bastante de figuras, né, de recortes. Aqui também tem tinta. Coloquei 2 fotos, uma menor e uma maiorzinha. Então, o tamanho das fotos, você que decide. Como você vai posicionar, você que decide. Isso é o mais legal. Você pode ter referências, né? Até se você começar a pesquisar aí no Pinterest, no Google, no Instagram, você vai enlouquecer, porque tem muita... Olha que legal, a Sheila falou que é lá no Morro Azul mesmo. É lindo demais. E aí, você vai ver que tem uma infinidade de inspiração, e isso é muito legal, mas com o tempo você vai ir criando cada vez mais e estimulando aí a sua criatividade. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Esse aqui também é página dupla dos cachorrinhos, aqui dos nossos mascotes. Essa é a Meg, uma cachorrinha já falecida. Agora a minha irmã adotou o Tobitos, que veio aí... ficar com a gente. Tem aqui as fotinhos do look, ó, eu botei 3 fotinhos menores aqui, escrevi sobre cada um deles, coloquei título, coloquei fiozinho, coloquei grampinho. Então, assim, vocês vão perceber que os materiais de scraps também são infinitos. Tem muita opção no mercado. A gente pode usar coisas também de papelaria, de aviamento, que fica legal. Aí aqui do lado tem a Matilda, que é a nossa cachorrinha.
E o scrap, que inclusive tem esse nome, claro, por causa do scrapbook. Então, ele tem o nome em homenagem aí ao nosso hobby favorito. Então, aqui também tem os cachorrinhos com o nome de cada um nas figurinhas. E o posicionamento desses itens aqui é o que você vai aprendendo com o tempo, né? Claro. E é a parte mais divertida de fazer scrapbook, sem dúvida. Então, para quem tá começando e fala assim, eu tenho uma página em branco, eu não sei por onde começar, o que eu faço, o que eu não faço. Eu recomendo você ter sempre, para começar também, além dos papéis serem em coleções, algumas folhas lisas. Compra folha branca, folha preta, olha só, esse aqui é cardstock, que é um papel, tem uma texturinha normalmente, não sei se dá pra ver no vídeo, e ele é um pouquinho mais grosso, é 200 gramas, 220, então usa esse aqui como base. Por exemplo, nesse layout aqui, ó, o fundo é um papel branco, tá vendo? E em cima desse papel branco eu fui criando cada pedaço, né, e cada cantinho aqui dessa página, mas o fundo, a base é branca, que fica bem mais fácil pra gente começar. Um bege, um creme, né? Isso aqui também é uma folha branca de fundo, ó. Então eu comecei com uma folha branca, um pedaço, aí eu fui juntando outros papéis, né? Tem papel amarelo aqui, tem papel colorido, e aí você tem costurinha, né? Mas fui criando a partir de uma base lisa, a partir de uma base branca, que eu acho que facilita muito a nossa vida. Então, compra, além dos papéis serem coleções, alguns papéis lisos também, para facilitar os seus projetos. E eu estou mostrando aqui papel álbum 30,5 por 30,5, mas também tem ficado mais popular, e eu acho super legal, os layouts tamanho A4, que são tamanho de folha sulfite, né? Eles são menores, então acaba sendo mais rápido de se produzir. A Estúdio Baunilha, que é uma marca nacional, ela só, por exemplo, vende os papéis dela nesse tamanho, nesse formato A4. Eu acho incrível, porque a gente pode, inclusive, colocar esses layouts, esses projetos, nesses fichários de papelaria, né, que a gente encontra com mais facilidade, com preço bacana, e fazer do tamanho A4. Nada impede, né, de você fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer um menor, tem álbuns de scrap, né, de snap, por exemplo, que são menores. Então, é você que vai escolher. Se você não tem tanto espaço em casa para armazenar algo grande, você faz menor. Isso é muito legal. Além de, claro, a gente está mostrando layouts, mas você poder trabalhar com, por exemplo, mini álbuns, que eu amo, que são álbuns pequenininhos. E aí, a gente entra em um outro universo paralelo, porque tem muita opção. Esse aqui eu fiz até para uma aula, que ele era assim de costurinha. E é um mini álbum, eu guardo fotos, eu lembro de momentos incríveis num tamanho menor. Então aqui, ó, mini álbuns é um outro mundo. Olha só esse pequenininho aqui que eu fiz também, com fotinhos bem menorzinho. Mas, ó, pra vocês verem que eu não consigo realmente abranger nessa live todas as possibilidades do scrap, porque são realmente infinitas. Esse aqui é uma caixinha, olha só que legal também. Uma caixinha que eu fiz, aquelas que dizem que explode, né? Que abre assim. E daí tem fotinho, tem aqui dentro mais detalhes, abre aqui, né? Então, scrap é ou não é incrível, gente? Olha só, muitas possibilidades. Aqui dá pra abrir também dos lados e tem mais fotinho. Então, tem muita coisa pra gente poder criar, né? Aqui também abre dos lados. Aí a imaginação vai ao limite. Cartões você pode fazer Project Life, que é um scrapbook mais rápido, que já vem com cartões pré-prontos, e diversos outros, né? Fazer quadro, porta-retrato, presente, enfim. Deixa eu voltar aqui para meu rosto. Ela falou, ainda não consegui fazer hello, acho tão difícil. Então é treino, né? Você vai ter que testar, você vai ter que se arriscar. E a gente vai ter uma live aqui semana que vem montando um projeto juntas, né? Do passo a passo. Eu vou pegar aqui uma folha em branco e vou começar a criar com vocês um projeto para dar mais ideias e clarear aí as ideias de vocês. Então, por exemplo, assim, ó, esse daqui, ó, vou mostrar, vai ficar espelhado, mas vocês vão entender.
Esse aqui foi o primeiro projeto, um dos primeiros, não foi o primeiro, né? Porque eu nem não achei meu primeiro. De scrap que eu fiz. Isso aqui é uma transparência. Eu coloquei um papel azul por trás. E ó, coloquei 2 fotos. Isso aqui já era transparência, colei uma borboleta e umas pérolas e fim. Então, assim, você vê um projeto desse e vê um projeto que eu faço hoje mais elaborado, é legal para você ver a própria evolução. Então, não é porque eu que fiz. Qualquer pessoa que começa a fazer um projeto, com o tempo, né, você vai estudando, você vai testando e vai melhorando. Gente, 10 para as 9, é isso? Que loucura. Então, o que eu quero dizer, nessa live a gente falou de várias questões de scrap de início, mas o que eu queria deixar reforçado para vocês é alguns pontos. Só vou dar mais uma dica aqui, ó, para quem está começando, para quem quer saber um início, como eu vou, procura no Google, no Pinterest, no Instagram deve ter também, por Scrapbook Sketch. Deixa eu marcar aqui para vocês nos comentários. Porque daí, o que é um sketch? Um sketch, deixa eu ver, então marca aqui pra mim nos comentários, entra na live, por favor. É isso aqui, ó. Eu imprimi um aqui, né? Ele é um esboço que alguém fez pra facilitar a nossa vida. Então, alguém já planejou assim, ó, você vai colocar a foto mais ou menos desse lado, aqui você coloca o título, aqui você coloca uma bandeirinha, aqui escreve redondo, né? Então, assim, isso aqui, ó, você pode pesquisar e se basear num desse aqui para ter um norte, né? Como que você vai começar. E isso é muito bacana. Então, a gente vai digitar ali como se escreve, Scrapbook Sketch. Você procura aí, já foi, olha, ó, Scrapbook Sketch. Procura no Google, no Pinterest, que é incrível. Procura no Instagram e já vai ter várias ideias aí de como fazer um layout. O que na verdade é o sketch? Ele é um guia para posicionamento de elementos numa página. Ele vai dizer, coloca a foto aqui, coloca outra coisa lá. Então, dá um norte bem legal pra gente. Vai ter aviso da próxima aula sim. Vou colocar no Instagram, vou colocar aquele lembretinho, pelo WhatsApp. Então, fiquem de olho no nosso perfil, que a próxima live é quinta-feira agora, 8 horas, mas as próximas eu vou avisar também. Então, deixa eu me recapitular aqui, porque a live é 1 hora, né? O Instagram, ele cai. Então, eu quero finalizar aqui para fazer um resumão dessa aula aqui para vocês. Então, assim, ó. Falei aqui sobre o papel de scrap, falei sobre acidez, falei sobre o que é o scrap, falei, né, sobre o mercado do scrap hoje, que é mundial, que é incrível, de alguns materiais básicos que a gente vai aprofundar melhor na próxima aula. Vamos ver aqui, de sketch, né, de estrutura, de tipos de scrap. Mas eu queria assim, ó, para começar, para quem tá começando e para quem já faz também, alguns pontos que eu acho que são mais importantes pra gente fixar, já que é início de ano, a gente tá com novos projetos e eu acho que é bem importante. Então, algumas pessoas vêm pra mim e falam, Júlia, eu não sou criativa, não tenho o dom da criatividade, não nasceu comigo. Então, eu quero mesmo reforçar pra vocês que criatividade é uma habilidade que pode sim ser aprendida, mas você vai precisar testar, se arriscar, talvez perder papel, estragar uma coisa ou outra, mas você sim é capaz e sim é criativa. Então tira da tua cabeça essa coisa de que eu não sou criativa, eu não consigo, porque é possível sim, tá? A gente vai estudando, vai aprendendo, se aperfeiçoando e melhora. Vocês viram o meu primeiro layout ali, os meus de hoje em dia. Então não é porque eu nasci com o dom da criatividade, não. É porque é como se fosse um músculo, né? Você vai exercitando. O scrap é para ser leve, é para você fazer com calma. Então não coloca ali, como é que fala? A carroça na frente dos bois. Vai com calma, vai aos poucos, né? E não se comparem com outra pessoa que você admira. Eu acho incrível, eu tenho pessoas que eu admiro muito e me inspiro demais no mundo de scrap aqui no Brasil e outros locais, mas cada um tem uma história, né? E cada um tá num patamar diferente dessa história. Então, às vezes a pessoa já,
já gastou muito papel, já se estressou muito, já fez muitas vezes de novo. Então por isso que hoje ela consegue fazer uns projetos aí que de repente ficam esteticamente mais bonitos para um ou para outros. Mas não tenta se comparar, principalmente no começo, né? O que faz do teu scrap incrível é que você tá fazendo, é o seu jeito, né? E a gente sempre pode aprender mais. Então, na internet tem muita coisa boa, muito conteúdo legal. Fica de olho sempre aqui no nosso perfil, que a gente tá nesse ano, a gente quer dividir muita coisa com vocês. A gente sempre pode aprender mais em cursos, em aulas, com as amigas. E isso é legal, isso estimula cada vez mais a nossa criatividade. Então, o scrap é para ser feliz, né? Então, vamos ser muito felizes em 2020, fazendo cada vez mais scrap. Que horas temos? 5? Temos ainda uns minutinhos, vamos ficar até o final dessa live. Sim, Cleide, a gente finalizou a loja virtual, então hoje a gente não vende mais, Scrap Mimos não vende mais materiais para scrapbook, só aqui em Joinville, Santa Catarina, porque eu quero me dedicar mais a projetos online, aos cursos online, para poder alcançar mais gente e dividir com mais pessoas essa arte, né, do scrapbook. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês. Na quinta-feira a gente tem a nossa próxima live, vou mostrar mais os materiais, o que eu uso, o que eu não uso, o que eu aconselho. E eu peço para vocês também não esquecerem do print e de compartilhar nos stories de vocês, me marcando, para eu poder compartilhar e mais pessoas poderem ver a live. Eu vou salvar a live para deixar por 24 horas, então se você quiser rever também, que eu falo bastante, falo rápido, se vocês quiserem rever a live também vai dar, né? E também podem mandar aí, indicar para amigas, para pessoas que estão pensando em fazer scrap, ou que às vezes fazem e dêem uma paradinha, né? Então, que legal que vocês gostaram. E voltar mesmo agora nesse novo ano como projeto, fazer scrap, porque, né, você pode usar como terapia, você pode usar como fonte de renda, como hobby. E eu sou uma super entusiasta aí do scrap, vou estar aqui para motivar vocês, para ensinar e tudo mais. Beleza, gente? Muito, muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês, ótima noite e até quinta-feira, 8 da noite, aqui também no Instagram da Scrap Mimos. Beleza, gente? Legal, Janaína. Beijo para vocês. Tchau, tchau.